Esse mês de janeiro, eu enfrentei uma barra, assim. Estou precisando da tua ajuda para eu poder me centrar. O teu ponto de vista é muito importante para mim. A gente fez aquele vídeo, né, do final do ano, né, falando sobre as metas, com aquele gás, né, com aquela energia, com aquela conexão. E começou janeiro. Logo início de janeiro, o que acontece? Pega o Covid. Aí toda aquela garra, toda aquela vibe, toda aquela energia, sabe? De ano novo, eu vou lá, vou executar, foi por água abaixo. Eu tive aquela sensação de que realmente a gente não tem controle sobre nada, né? Por mais planejamento que a gente faça, né? Estruture, de repente vem a vida e te dá um peteleco e faz você cair, não é? Então, assim, mediante a isso, Dani, eu queria saber como que foi o mês de janeiro e o que a gente faz com esse sentimento, né? Quando a gente cria uma expectativa e vem a vida e dá um tombo na gente. E todo aquele plano, a gente tem a sensação de ir para água abaixo, a gente começa a se sentir assim, com menos energia. Você entendeu? O que a gente deve fazer? Como que foi para você? Vamos começar como que foi para mim, né? Acho que não foi diferente de você e não foi diferente de muitos, né? Então eu já começo dizendo aqui, ó, de um bração quebrado aqui que a gente já conversou, né? Levei um super tombo de bicicleta. Eu que justamente pus ali nas minhas metas e tudo mais, questões ligadas ao pedal. Logo, há um tempo atrás, caí e quebrei o braço. Hoje, recebi a notícia de que não estava com Covid. Fui fazer teste de Covid. Então, assim, você está falando de como os nossos cronogramas são quebrados, né? E você usou, assim, a expressão enfrentei uma barra, né? E eu acho que essa barra que você enfrentou é o nosso objeto de pauta hoje aqui, de conversa, né? Que cada um tem a sua barra, as suas dificuldades e vai percebendo que a vida não é a vida idealizada, né? A gente monta um cronograma, e cronograma, dizia um orientador de monografia minha, o cronograma serve para ser quebrado. Então a gente monta, né? Mas ele vai ser quebrado. Ele vai falhar, ele vai escorregar, nunca a gente entra em contato com essa perfeição. É muito difícil você cumprir um cronograma assim, com toda a perfeição. E aí nós estamos falando de tolerância à frustração. Nós estamos falando de tolerância à frustração, né? Então, não sei o quanto você está disposta a abrir um pouco das suas barras. Aí você já está abrindo, né, a questão do Covid que te pegou, mas eu queria que você falasse mais. Como é que foi? O que você sentiu? Dani, olha só, o Covid veio e agora, né, que eu tô curada, eu tô bem, eu tô vendo que até que foi uma bênção. É engraçado, né, quando a gente pega algo ruim que acontece na vida da gente, e mesmo que destrua todas as suas expectativas, você consegue olhar para aquilo como uma coisa boa, né? Mas isso é um treino. Mas eu digo assim, que durante, né, o momento que eu estava passando por aquelas dificuldades, muitas coisas assim foram por rala abaixo mesmo, né? Uma porque, de certa maneira, eu estava meio que imunizada disso, sabe? Eu achava que era só na televisão, que era só com o vizinho e que isso não ia acontecer aqui dentro da minha casa. Então, isso foi a primeira crença que foi por água abaixo, assim, né? Eu acredito até que muitos brasileiros vivem, né, com isso, tipo, o Covid é só na televisão e aqui dentro não vai pegar, então vou tocar minha vida do jeito que eu sempre levei, né, no normal. E isso foi um bofetão na minha cara, porque eu percebi que eu não estava tomando os devidos cuidados. Eu estava tomando os cuidados, mas não tanto, você entende? Então, isso foi uma coisa assim, meio que de culpa, né? Então, veio um lance assim, pô, por que você deixou a tua filha se encontrar com um amigo, né? Que tudo começou daí. E aí eu tive que trabalhar a culpa, estando com febre, estando com medo, porque veio muito medo, porque eu fiquei 5 dias com uma febre muito alta, e quem teve Covid, eu não sei, né, sabe?
a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo, a gente não sabe como que a doença vai se desenrolar com a gente, então eu tive que lidar com esse medo da morte. Eu percebi que eu morro de medo da morte, sabe? Então eu comecei a pensar, eu falei, cara, e se eu não estiver mais aqui, não sei o quê? Então eu entrei numa vibe, assim, de introspecção forçada até, porque eu via toda aquela reação no meu corpo, eu tinha que lidar com o meu medo, eu tive que lidar com a culpa, tive que trabalhar tudo isso, né? E você com o braço quebrado também talvez esteja entendendo esse lance da frustração, né? Porque falar, o que eu percebo? Que falar é fácil. Eu gravo um vídeo aqui, eu falo para os seguidores alguma coisa, mas é muito diferente de quando a gente vivenciou e a gente passou pelo problema, né? Porque apesar de facilitadora, você, apesar de psicólogo, nós somos seres humanos, né? E independente do trabalho que a gente faz nas redes sociais, tem esse lado humano da gente que não vai desaparecer, né? Só porque a gente estudou ou porque a gente segue algum caminho, não é, de evolução espiritual. Então foi isso, né? Eu tive que lidar com tudo isso e tem outras coisas que também ao desenrolar desse vídeo eu vou falando. Então, na verdade, talvez o que a gente precisa compreender nesse momento muitos podem torcer o nariz agora porque eu vou falar, mas eu acho importante eu falar. Talvez a gente precisa entender que nós estamos na melhor fase. Aí, como assim, Daniel? Nós estamos falando do caos, da turbulência, né? E eu sempre falo sobre isso, que na verdade são nessas fases que a gente tem um salto a nível de autoconhecimento, né? Então, assim, por que que você deixou sua filha ir lá? Porque, na verdade, nós não sabemos nada sobre a vida. Nós não sabemos nada sobre a vida, né? Você apostou como muitos apostam, né? A pessoa para abastecer o carro e tá ali dentro do carro sem máscara e o frentista com a máscara no nariz. Então estamos todos sempre apostando, né? Ah, mas será que precisamos ser tão rígidos, tão... Aí quando a gente pega a doença, aí vem esse sentimento de não, então eu tenho que ser mais rígido. Mas o mais rígido também vai de encontro quase a uma não vida, né? Quer dizer, nossa, então eu tenho que estar sempre com álcool gel, sempre com a máscara, e a gente fica caminhando nessa linha tênue, que é entre eu estou ciente, consciente, atento, vou me proteger, e ao mesmo tempo, um outro lado nosso, que também conquistou muitas coisas na vida, arriscando em situações um pouco mais perigosas. Então, essa linha tênue, ela é muito fácil de deixar a gente culpado. E, na verdade, nós não sabemos nada sobre coronavírus / vida, né? Como eu estava falando. Se a gente pergunta para os médicos, são opiniões diferentes. Se a gente pergunta nos postos de saúde, são opiniões diferentes, são pareceres diferentes. Então eu preciso me alimentar melhor, aumentar minha imunidade, como sempre tivemos que fazer isso. E, na verdade, a vida vem cobrando maior rigorosidade nisso, né? Rigorosidade. A grande questão é que quando a gente quebra o braço, pessoas assim, eu não estou desmerecendo ninguém, mas eu vou colocar nós dois aqui como pessoas que são mais curiosas, talvez, por algumas questões da vida humana, e isso faz parte da nossa caminhada de estudo e também caminhada profissional. Então, nós somos mais curiosos a entender o que esse braço quebrado está querendo me dizer, o que essa coisa de eu ter passado por esse Covid está querendo me dizer, né? E aí, obviamente, a gente entra num processo todo, né, de muita insegurança, quer dizer, nossa, como o meu corpo é frágil, eu sou frágil, né? A vida mostrando para mim que tudo pode ser finito a qualquer momento nesse sentido. Eu, quando caí de bicicleta, bati fortemente a cabeça. Se eu não tivesse equipado com um capacete,
eu poderia ter tido um traumatismo craniano ou tranquilamente ter morrido ali, porque a pancada foi muito forte, né? Eu quase quebrei, na verdade, os 2 braços. Então, assim, olha só, como que é? Eu não sei nada sobre pedalar. Eu que pedalo desde da minha infância, não sei nada sobre pedalar. A vida é sempre essa coisa onde a gente fica se reavendo com a morte. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Em contrapartida, poderíamos pensar assim, mas qual o problema de tudo chegar ao fim? Qual é o grande problema? Aí nós vamos nos dar conta de que, talvez inconscientemente, a gente ame muito a vida. Não é uma coisa só de temer a morte. É que a gente não quer que acabe isso que nós estamos passando, por mais que isso venha com tudo isso. É verdade, né, Dani? Infelizmente, às vezes a gente tem que passar por uma situação extrema, né? Onde a gente correu risco mesmo de vida para poder olhar o quanto a gente ama a vida, né? E não o contrário. Porque, assim, quando a gente está sadio, está tudo bem, entre aspas, né? Que a gente sempre vai ter desafios na vida, mas quando a gente não está passando por uma situação extrema, a gente vai reclamando, né? A gente, sei lá, perde o sentido da vida, mas infelizmente, mas de repente vem uma doença, vem algo extremo para fazer a gente valorizar aquilo que a gente tem, né? E é muito louco, É, porque nos coloca numa posição de extrema vulnerabilidade. E a gente tem que aprender a se relacionar com essa vulnerabilidade, né? Porque a gente pode ter seguro para tudo, né? A gente pode ter seguro de vida, a gente pode ter seguro do carro, a gente pode ter seguro de saúde, mas na real, quando algo tem que acontecer com você, você percebe que é sem garantias, né? Assim, então, como você falou, né? Você pedala desde sempre, né? E aposto que o seu acidente foi uma coisa assim que ninguém passou por cima de você. Você simplesmente caiu, não sabe nem como, né? Isso eu sei porque o Dani me contou, mas ele vai falar um pouquinho mais para vocês. Então, assim, sei lá se era um buraco, o que que era, você só sabe que viu, estava no chão, né? Então, assim, era uma coisa que a gente não prevê, né? E como que a gente fica diante das coisas e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu compartilho, assim, essa reflexão da vulnerabilidade da vida, né? eu saí de caminhada com a minha bicicleta, aí fui fazer minhas trilhas com um grupo, como eu sempre faço. Mas, obviamente, nenhuma trilha é igual à outra. Obviamente, eu não acordo todos os dias na mesma atenção. Obviamente, tem dias que está mais sol, mais frio, mais úmido. Então, aquela trilha que eu estava fazendo, ela nunca foi feita, por mais que eu sempre passei pelo mesmo lugar. Então, assim, essa coisa inédita, ela me põe numa situação única, né? Ah, ok, foi uma distração aqui, uma distração ali, virei a bicicleta assim, freiei daquele jeito, aconteceu, né? E eu só posso refletir sobre o que é que este tombo em específico está querendo me dizer. Então, ó, o Daniel pode estar fora do peso, pode ter menos musculatura do que deveria, pode estar com os ossos fracos, pode estar distraído demasiadamente, pode ser tudo isso. Só me cabe olhar, aprender e reajustar algo. Agora que você passou pela experiência do Covid, você sabe um pouco mais sobre Covid, algo que eu não sei ainda, pois não passei. Agora que você está quebrando o seu cronograma, agora sim você sabe um pouco mais sobre cronograma, né? Então, saber sobre cronograma não é saber montá-lo. Eu costumo dizer que aprender a dirigir não é pôr o carro em movimento, mas talvez saber frear quando precisa de uma hora para outra. Então,
a vida é muito isso, assim. Eu sinto que ela é sempre um aprendizado de como lidar com a frustração, porque a frustração ela tá aí para acontecer, né? Inclusive, pode até ser uma das grandes frustrações chegar ao fim a vida de um humano, né? Nossa, minha vida está próxima ao fim, né? É mesmo. Olha, eu passei perto do fim. O quanto isso pode ser terrível, né? Assim, por um lado. Nossa, Dani, é verdade mesmo, né? A gente só sabe quando passa, e é isso que você disse, né? Eu agora, né, que enfrentei tudo isso, eu consigo perceber a importância de nunca ter fumado, por exemplo, sabe? Eu não estou criticando quem fuma, mas assim, quando a gente passa por essa situação extrema, a gente vê que todas essas cartas na manga servem para alguma coisa, entende? Então, o lance de eu estar com meus exames em dia, minha vitamina D boa, minha vitamina C boa, você entende? Tudo bem que não é garantia também, mas claro que ajuda, né? Então, assim, trouxe essa consciência do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde antes da doença vir, né? Porque quando a doença vir, eu vou estar mais bem preparada para poder enfrentá-la, né? Então, eu vou ter mais resistência, eu vou ter mais imunidade, né? Eu vou conseguir lutar melhor, né? As minhas células vão lutar melhor para se defender. Então, assim, trouxe muita reflexão e é muito interessante, né, que eu vendo você falar também, dá para perceber que do caos a gente encontra a luz, né? Esse par de opostos, né, acontece o tempo inteiro na nossa vida e a gente já começa a aprender a dançar com essa dualidade, né, com esses opostos. O ruim não vai ser totalmente ruim, assim como o bom também não vai ser totalmente bom. É bem aquela figura do yin e do yang, né? Que é aquela parte branca com uma bolinha preta e a parte preta com uma bolinha branca. Dá para entender que a gente está nesse jogo o tempo inteiro. E você disse uma outra coisa que ficou assim na minha cabeça, né? Você falou assim, era outra trilha, era um outro dia que estava chuvoso, não era a mesma trilha. E aí eu faço um paralelo e trago isso aqui para vocês compartilhado, que cada minuto, cada dia que a gente vive não é o mesmo dia, não é da mesma forma, é um outro dia, né? Então, não é porque ontem eu estava assim que amanhã vai ser assim também. Então, assim, cada vez que você acorda para um novo dia, é um outro dia mesmo, né? Sem aquele parâmetro de comparação, conforme você fez esse paralelo com a trilha, não é, Dani? Então, talvez se a gente trouxer essa consciência, a gente vai aprender a lidar melhor, né, com as frustrações, com os cronogramas que são quebrados o tempo inteiro, porque a vida é assim, mas nem por isso eu vou deixar de fazê-los, mas nem por isso eu vou desistir, né, dos meus esquemas, das minhas estratégias, do meu planejamento, e ficar nessa posição de vulnerabilidade, sabendo dançar com esses pares de opostos, né? Sim, o fumante, ele às vezes está num processo de ser um fumante, até porque de repente ele pode estar até se protegendo de um possível suicídio, de um possível surto. Ele pode estar ali mantendo esse vício, né, para evitar caos piores. Mas quanto mais a gente vai chegando a essa ideia de poder e se dedicando ao templo corpo, que é isso que você está trazendo, isso sempre está ligado à ideia de encarar os fantasmas, que a gente tanto fala aqui nos nossos vídeos, né? De ir de encontro a por que é que eu preciso disso aqui ainda, o que eu posso fazer nesse sentido, por exemplo. Né? Então, assim, o que esse cigarro está querendo me dizer? Para que eu possa criar mais proteções, né? Para poder criar mais meios de estar aqui dentro desse planeta, dentro desse funcionamento todo, podendo dar mais, talvez, condições de uma vida mais bem vivida. E vida bem vivida, eu acho que está muito ligado a isso, de você poder olhar para situações e estudar elas, né? Isso é o mais importante, assim, estudar situações.
estudar as situações e saber o que fazer com a própria saúde também, né? Porque ter a saúde em dia não garante a nenhum humano a qualidade de vida. Não, ter a saúde, perdão, vou corrigir. Ter a saúde em dia não garante que nós vamos ser felizes. Estamos mais, talvez, preparados para algumas circunstâncias. Mas a gente precisa criar essa coisa do autoconhecimento, né? Que aí vai numa esfera muito maior, que tem toda essa importância que você está trazendo da questão do corpo e dessa caminhada que você fez e que hoje você agradece por ter feito. Você agradece por ter começado isso um dia. Você agradece a você mesma por esse despertar, por esse acordar, por essa consciência. Para você isso era muito importante numa determinada época. E por mais que você passou pela situação de Covid, você sente que você esteve acompanhada de você e que bom que estava com essa saúde desse jeito, porque poderia ter morrido como vários estão morrendo. O importante de tudo é a gente sempre trazer para a luz da consciência, né? Todas essas questões para a gente poder realmente dissolver tudo isso, né? E isso é o, como você falou, só é feito numa camada mais profunda quando a gente está trilhando o autoconhecimento, porque senão vai ficar naquele jogo de julgar, de gosto, não gosto, de revolta, de insatisfação, do não aceito. E aí a gente só vai ficar nessa camada superficial, julgando os acontecimentos que nós não temos controle, né? Que nós, por um determinado momento, a gente acha que tem o controle de algo e a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo, porque, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, daqui a alguns segundos, né? Então, tudo é possível, assim como também é possível a gente reverter uma situação de caos como uma bênção, né? Isso não são palavras espirituais, né, e nem motivacionais, e nem nada disso. É quando a gente realmente interioriza algo negativo na vida da gente, a gente abre uma porta gigantesca para olhar a dimensão do que aquilo pode trazer para modificar a sua vida e a sua visão. Então, o vídeo de hoje é mais para gente mostrar os nossos caos, né, os nossos momentos difíceis, logo em janeiro, começo do ano. Olha o que sobrou do Covid. Cigarro maldito, mas eu vou cortar isso aí. Então, esse vídeo é para mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Então, assim, logo em janeiro acontece tudo isso, mas está tudo certo, né? Então, do limão para fazer uma limonada. Eu vi até pegando um gancho, assim, né? E essa é uma tecla que a gente sempre vai bater. Quem não entra no caminho do autoconhecimento, talvez fique mais à mercê da ideia de achar que tudo que acontece na vida dele é o universo mandando, é o externo, é o outro, né? Ah, esse vírus aí que apareceu aí, veio aqui me pegar. E aí você fala de um lado que você se cuidou e talvez você pôde pegar o vírus numa outra condição. Então, a gente só cria essa consciência porque para pensar. Porque tem esse hábito de pensar, de sentir, de ouvir o que é que está acontecendo de fato. Quem não está nessa, acaba entrando nesse processo automático. Ah, eu peguei, vamos ver se eu saio. E se Deus quiser, aí terceiriza. Se Deus quiser, né? Ai, vai tudo dar certo. E eu não estou falando que isso aqui é um vídeo para que todo mundo tenha uma vida impecável.
Tanto que está aqui uma pessoa que teve Covid, a outra que teve suspeita pela terceira vez, que sou eu, com o braço quebrado, né? Como eu disse, fazer trilha há anos não me protege em momento algum das trilhas, a não ser que eu tenha a capacidade de olhar para cada uma delas e olhar para mim e repensar o ciclista. Quantos são os ciclistas que saem sem capacete? Quantos são os ciclistas que saem com capacete e com a tira que prende super frouxa, solta, a presilha solta? Quantos são os ciclistas que, mesmo super equipados, sofrem acidentes terríveis? Então, é sempre um processo de conhecimento, 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 conhecimento. Esses vídeos que a gente faz, se a pessoa ouvir ele de maneira desatenta, ela vai confundir como coisas motivacionais, ela vai confundir como assuntos que são falados o tempo todo, e na verdade não são. Tem um conteúdo, eu não estou aqui levantando a nossa bola, mas esse conteúdo ele é muito, muito, muito precioso. Quanto esse meu braço está dizendo para mim, está falando para mim. Está falando muito. Fique sem um braço para você ver o quanto você o ama, de tanta falta que ele faz. Entre aspas, é a morte do braço. Eu estou aqui com um braço, entre aspas, morto. E passando um luto todo dia, como faz falta, como eu quero ele de volta, como eu preciso, como eu tenho que cuidar, como eu tenho que zelar, como eu tenho que olhar. Então é sempre essa dualidade entre morte e vida, vida e morte, que faz a gente sempre estar nesse caminho de autoconhecimento para poder usufruir da caminhada, né? Cada vez mais. Nossa, quanta coisa bacana, Dani. Ai, nossa, chega a dar uma paz aqui dentro do peito, sabe? E é verdade, né? Eu fiquei imaginando você, cada vez que você vai pôr a roupa, por exemplo, e você se encontra, né, naquela dificuldade de subir a calça, e cadê o outro braço? Você está lembrando, Desodorante. você tá lembrando do braço, que ele está imóvel, e aí você lembra da importância que é o teu braço. Olha que coisa mais linda, mas esse exercício realmente só é feito para quem trilha o caminho do autoconhecimento, porque se você não trilha, você vai estar falando, ai, mas que saco, essa tala, esse gesso, ai, não vejo a hora de tirar. Ou seja, a gente fica num nível muito superficial do acontecimento, né? Na verdade, esse braço engessado, essa incapacidade, é um presente para você estar valorizando o seu braço, para você realmente estar olhando a tira que você, naquele dia, apertou. Naquele dia você não estava com a tira solta, sabe? Então, assim, gente, são, de verdade, o que o Dani falou, são pérolas, sabe? É um presente divino mesmo, porque eu tô falando por mim, porque toda vez que eu gravo esses vídeos, eu sinto que eu ganhei um presente, porque é uma troca, né, Dani? Eu te dou e você me dá e nós estamos dando para as pessoas. E a vida é assim. Então, que vocês recebam esse vídeo de hoje e os outros como um presente e que vocês abram a escuta de vocês para realmente alguma coisa desses 10 minutos aqui, 15 minutos, entre e faça uma transformação na sua mente, não é? É isso. É sempre um convite para o autoconhecimento. É sempre um convite para o autoconhecimento. Você, ao ouvir as coisas do vídeo, pode ter sentido essa paz aí. E para alguns, ouvir sobre isso pode ter causado uma espécie de angústia, culpa. E o convite sempre é para observar a culpa. Tá tudo bem, deixa doer. Olha, o que é que a culpa está te falando? Está te falando de inúmeras coisas. Ela está te convidando a refazer o seu cronograma. Ela está te convidando a fazer um cronograma, se você não tem,
Ela está te convidando a olhar para o seu braço. E o melhor ciclista sempre é aquele que vai sair para a trilha dizendo, talvez, eu não sei nada de trilha. Portanto, deixa eu ir bem esperto. Eu não sei nada de Covid. Ah, não, mas vai terminar. Não, mas não vai terminar. Mas passou, diminuiu, fase laranja, vermelha. Não sei nada. Não sei nada de política. Não sei nada de espiritualidade. Não sei nada de psicologia. Quando o paciente que vem comigo há 4, 5 anos senta na minha frente, eu não sei nada do que ele vai trazer. Nada, 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 nada. E ele vai ter alta quando descobrir que eu não sei nada dele. E que, na verdade, é ele que precisa se olhar e aprender a fazer a leitura. Que deveria ser um processo natural dos humanos. O processo de se olhar deveria ser um processo natural. Que a gente vem perdendo ao longo do tempo, porque está distraído e focado em outras coisas. Esse é o ponto. Tantas brigas, tantas bombas, tantas drogas, tantas distrações, tanto egoísmo, tanta individualidade. Nós não estamos conseguindo se relacionar amorosamente. Provavelmente, quando eu caí de bicicleta, eu não estava numa relação amorosa com a bicicleta. Eu não estava conectado ali. Caí num lugar que não tem sentido nenhum cair. Fiz um erro que não tem sentido nenhum ter feito, aparentemente. Por isso que ele está dizendo algo para mim sempre. Então, agora você entende um pouco mais sobre os seus cronogramas. É verdade. É verdade. Quando assume o não saber. Quando eles são destruídos, né? Quando entra... Não, eu não sei nada sobre cronogramas, porque eles podem quebrar a qualquer momento. Então, o que é saber sobre cronograma? Saber sobre cronograma é... Eu monto ele sabendo que ele pode ser dilacerado. Farei o meu possível. Nossa, é verdade. Ai, gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E mês que vem tem mais. Bom, se você gostou, amanhã a gente vai ter uma live às 21 horas para bater um papo sobre esse tema, né? Essa vulnerabilidade, do caos à luz, né? Da consciência, tá bom? Um beijo enorme, Dani, dando um beijo pro pessoal e a gente finaliza por aqui. Beijo para todo o pessoal. Termino o vídeo dizendo assim, ó, não sei nada sobre a live de amanhã, tá? Não sabemos nada sobre a live de amanhã. O nosso cronograma é que ela aconteça amanhã. Tomara que tudo ocorra bem para que ela aconteça. E se ela acontecer, essa conversa pode ir para inúmeros lugares. E um desses lugares que eu quero falar um pouco é sobre a questão do despertar do curandeiro interno, que é justamente esse sujeito que pode olhar para as questões e agir nela. Então, a gente conversa disso amanhã. Beijo.